Olá, boa noite a todos e a todas. Bom dia, boa tarde para você que nos assiste através do YouTube. Estamos aqui mais uma vez reunidos, mais uma segunda-feira, após 2 finais de semana aí merecidos de descanso. Não que as aulas tenham sido cansativas, maravilhosas, para a gente poder reorganizar. Hoje, início a esse livro maravilhoso, mais um livro maravilhoso, né? Do Bert Helling, né? Com a supervisão da professora Isabela Oliveira. Gostaria de agradecer ao Hamilton pela maravilhosa ideia que teve de criar esse grupo e convidar a professora Isabela para nos dar essas maravilhosas aulas. A leitura de hoje fica por conta da Manuel. Professora Isabela, mais uma vez, muito obrigado aos seus pais, ao seu papai, à sua mamãe pela sua presença entre nós. Muito boa noite e a palavra é toda sua. Muito obrigada, Geraldo, muito obrigada a cada um de vocês. A força para estudar que está dentro de cada um de vocês, a força para se transformar. Muito obrigada, Beth, Sophie Henning, pela oportunidade, né, que nós temos de poder fazer essa leitura comentada e que ela também possa estar disponível para todas as pessoas. Então, vamos lá, começando o nosso livro. Lembrando, né, que hoje a dinâmica da nossa aula vai ser um pouquinho diferente, né, Geraldo? Nós vamos fazer, então, 1 hora de leitura e depois eu vou atender as pessoas que quiserem por mais meia hora colocar sua questão pessoal. Geraldo, eu acho que talvez... como é que a gente faria com relação à gravação dessa parte? A gente poderia desligar a gravação nessa hora, né? Ou gravar separadamente as duas partes para que possa ter uma privacidade, né? Exatamente. Tá? Tá bom. Ligo ela no final da leitura e aí nós reiniciamos novamente. Ok. Tá ótimo, então. Muito obrigada, Manuela, e vamos lá. Bert Hellinger, A Cura. Tornar-se saudável, permanecer saudável. Introdução. De onde vem a cura? O que levou a ela? Ela está no corpo? Ela está na alma? Ela está no espírito? De onde veio o necessário para a cura? A doença e a cura vêm no final do espírito. O corpo. Para onde olhamos primeiro quando precisamos da cura? Olhamos para onde algo dói, ou seja, olhamos primeiro para o nosso corpo. É no corpo, acima de tudo, que esperamos por alívio. Procuramos um médico que conheça o corpo e suas funções. Ele nos examina e encontra o local que está doendo e o órgão que está sofrendo. Trata do local dolorido e fornece ajuda ao órgão que não desempenha mais, parcial ou totalmente, as suas funções. Que meios ele utiliza no tratamento necessário para a cura? Ele utiliza os meios que possui à sua disposição como médico. Por exemplo, meios capazes de retirar a dor. Isso já é um alívio enorme para nós. Trata de um local ferido com as mãos, por exemplo, endireitando um membro deslocado. Às vezes, corta algo fora ou costura um ferimento, curando-o com uma pomada. Às vezes, percebe que nosso corpo está com falta de algum nutriente ou outra coisa, capaz de restabelecer suas capacidades. Prescreve-nos tais meios para que os usemos. Principalmente, prescreve-nos meios para coibir bactérias ou vírus em nosso corpo. Ao mesmo tempo, sentimos-nos em boas mãos junto a ele. Isso também nos faz bem. Depositamos confiança nele, o que já nos faz sentir melhor. Criamos esperança de que esse tratamento nos curará. A alma. O que acabamos de aprender aqui sobre a cura
além do tratamento corporal. Além do nosso corpo, nossa alma e nossos sentimentos também desempenham um papel importante na cura. Também devem ser tratados de uma boa maneira. Muitas vezes sentimos a dor na alma de forma ainda mais intensa que as dores corporais. Quais são geralmente as dores da alma? Quase sempre são dores causadas por uma separação no presente, ou vêm da lembrança de separações ocorridas no passado, muitas vezes nossa infância. Tais dores são experimentadas como traumas, principalmente em casos onde somos expostos a elas de forma desprotegida, sem poder nos afastar delas. Essas dores advindas de separações são armazenadas em nosso corpo, podendo ser resgatadas a qualquer instante, por exemplo, através de imagens internas capazes de evocar sentimentos passados sem que precisemos lutar contra isso. Nesse momento, nosso comportamento perante as pessoas muda. Sem estar imediatamente conscientes disso, esperamos por uma nova separação que virá. Ao mesmo tempo, o nosso corpo reage de uma forma que faz algo nele se apertar. Ficamos apertados. Por exemplo, perdemos o apetite ou não conseguimos respirar direito. Ou então, nosso coração dói e fica apertado. Ao invés de nos movimentarmos, ficamos sentados ou até mesmo de cama. Nossa força vital e nossas esperanças de uma vida feliz esmorecem. Tornamo-nos tristonhos e fisicamente doentes. Qual será o resultado quando procuramos um médico nesse estado? Esperamos a cura? Ou aniquilamos internamente seus esforços? Separamo-nos dele sem esperanças como outrora? Onde começa a cura? Em primeiro lugar, na alma, através da cura das dores, da separação do passado. Retornamos às pessoas das quais nos sentimos separados de forma dolorosa. Dessa forma, retornamos também à esperança. Ao longo deste livro, mostrarei em detalhes como isso é possível. Ao mesmo tempo, irei conduzi-lo ao caminho da cura da alma através de exercícios internos e meditações. O espírito. A pergunta é: como conseguimos a compreensão e a força para seguir esse caminho? A quem obedece a nossa alma? De onde obtém a fé na cura do corpo? Ela obtém essa fé do amor, de um outro amor, muito além do amor que nos adoece primeiro na alma e depois no corpo. Pois o amor também faz adoecer. Por isso, é importante distinguir entre o amor que adoece e o amor que cura. Você se surpreende com esta informação? Essa compreensão se manifesta como verdadeira em diversos sentidos nas constelações familiares. Todavia, o amor que leva à doença é diferente do amor que cura. Diferentemente do amor que sentimos em nossas relações, o amor que cura é um amor do espírito. É o amor deste poder espiritual que, de forma criativa,
trouxe à existência tudo aquilo que é. Como entramos em sintonia com esse amor? Como encontramos, através desse amor, a cura que nos conduz à vida plena, da forma como esse Espírito Criador desejou e determinou para nós. Este livro também traz muitas contribuições sobre esse tema. Bert Hellinger. Ok, vamos rapidamente recolher o que está aqui dentro dessa introdução do prefácio. Vocês podem perceber que Bert Hellinger já mostra 3 níveis de compreensão sobre a cura: o corpo, a alma e o espírito. E nesse livro ele vai tratar das 3 instâncias. Como vocês sabem, ele trabalhou muito mais a partir da alma, do espírito, do que propriamente o corpo, mas trabalhou, sim, compreendendo muitas dinâmicas ocultas de dores e doenças físicas. Então, ele observa o seguinte, só fazendo um resumo, como é importante a confiança e a esperança que nós adquirimos quando vamos, por exemplo, buscar um auxílio de um médico. E por que eu ressalto isso? Porque uma boa parte do tratamento, ele nos mostra que tem a ver com essa fé, que não é uma fé cega, nem é um amor cego, mas é uma fé, uma confiança que vem da compreensão. Vem da compreensão desse amor, que ele chamou de o amor que cura, e que nós já sabemos que é o amor do Espírito. Muito importante também de marcar aí, ele mostra que a cura começa no nível da alma, na cura das dores de separação do passado. A primordial é a nossa separação da nossa mãe, às vezes também a separação do nosso pai. E o que ele mostra, que eu acho que também é muito importante, que todos esses traumas, essas sensações, emoções, sentimentos, imagens, pensamentos, ficam armazenados no nosso corpo. Então, por isso é tão importante dentro do nosso trabalho, do trabalho que o Bert Hellinger desenvolveu, poder entrar em contato de olhos fechados com estas imagens que estão armazenadas dentro do nosso corpo e que podem ser também percebidas de outras maneiras, através de imagens, através de sensações, através de sentimentos, movimentos internos que nós podemos perceber quando estamos de olhos fechados. Então, a cura começa nesse nível, na cura das dores de separação, e aquilo que pode nos conduzir à cura é essa sintonia com esse outro tipo de amor, que ele chamou de o amor do Espírito. Podemos seguir? Sobre o procedimento. A doença em nosso corpo encontra-se no fim de uma cadeia. Começa na alma, pois é da alma que vêm os movimentos do amor que nos levam às pessoas doentes, que desejam nos vincular a elas. Por isso, iniciarei com a parte principal que segue esses movimentos. Ela se chama a nossa alma. Esses movimentos são colocados em ordem por um outro amor, um amor que vem do Espírito. Por isso, a segunda parte trata dos movimentos do Espírito. Ela descreve a forma como entramos em sintonia com eles. Frequentemente, esses movimentos estão ligados a uma despedida. À despedida de esperanças da alma e à despedida de pessoas pelas quais assumimos algo que nos torna doentes. Apenas na terceira parte passo a tratar do corpo. Entretanto, eu me restringo aos movimentos que estão em nossas mãos, sem tentar me envolver em algo reservado aos médicos e a sua responsabilidade por aquilo que fazem, de acordo com a sua formação e a experiência. Também aqui me refiro mais à alma e às atitudes espirituais
que apoiam os seus esforços, tornando-os às vezes supérfluos. Na terceira parte deste livro, sigo questões como a influência da alimentação sobre a nossa saúde, até que ponto determinadas doenças se devem à alimentação e como podem ser evitadas e curadas através de um outro tipo de alimentação. Para isso, baseio-me amplamente na nova obra padrão sobre a nossa alimentação, o China Study e suas alarmantes implicações em nosso estilo de vida, de T. Colin Campbell e Thomas M. Campbell. Trata-se do mais abrangente estudo sobre alimentação e doença. Se estiver curioso, pode começar com essa secção. Ela fala por si só. A nossa alma. O vínculo. Qual é o movimento decisivo em nossa alma que leva a doenças? É o amor do vínculo. O amor que nos liga à nossa família e aos seus destinos. Esse amor do vínculo é elementar. Estamos entregues a ele. Ele nos prende à nossa família e a tudo o que nela aconteceu. Ela nos prende à sua grandeza, ao bem-sucedido e ao completo, tornando-se uma força. Ao mesmo tempo, liga-nos ao que não está resolvido e difícil em nossa família, as suas cargas e a sua culpa. Somos levados a tomar parte na responsabilidade, embora, frequentemente, não saibamos e nem sejamos culpados por algo relacionado a isso. Mesmo assim, temos que carregar junto essa carga. Como ocorre esse vínculo? Que forças agem por trás dele? Pertencer à nossa família é nossa necessidade básica. Esse vínculo é o nosso desejo mais profundo. A necessidade de pertencer a ela vai além, até mesmo, da nossa necessidade de sobreviver. Isso significa que estamos dispostos a sacrificar e entregar nossa vida pela necessidade de pertencer a ela. Ao reconhecer as consequências abrangentes dessa necessidade, compreendemos que, devido a esse desejo pelo vínculo, estamos dispostos a ficar doentes e deficientes, morrer de forma estranha ou até mesmo tirar a própria vida no lugar de outros membros de nossa família. Você ainda consegue me acompanhar? Ou está assustado com o que eu digo? Digo isso apenas porque existem maneiras de mudar esses destinos, de forma a encontrar, com a sua ajuda em um nível mais elevado, a força para nos libertar desses vínculos que nos tornam doentes. O campo espiritual. Todos nós nascemos no interior de uma alma coletiva, em um campo espiritual que partilhamos com os membros da nossa família. Essa alma vai além dos limites do nosso corpo, ligando-nos de forma profunda a todos os que pertencem a ela. Muitas vezes, tornam-se nosso destino ainda no útero materno. Por exemplo, através de uma deficiência ou talvez através de um aborto ou de alguma outra forma que não chegamos a nascer. Ao mesmo tempo, tornamo-nos o destino deles. De uma forma ou de outra, permanecemos conectados. Por um lado, essa alma coletiva abrange uma faixa restrita, ou seja, apenas determinadas pessoas. Por outro lado,
vai além, abrangendo um círculo maior ou até mesmo diversos círculos. Por exemplo, o povo a que pertencemos com seu destino, a sua religião e a sua cultura em comum, a sua raça em comum. Todos eles com seu destino especial e seu passado em comum, bem como suas doenças especiais. Finalmente, a humanidade como um todo e com ela a Terra e o mundo. Todos eles exercem influência sobre a nossa saúde e as nossas doenças, bem como sobre as circunstâncias que suportam ou ameaçam a nossa vida. Aqui, restrinjo-me primeiramente apenas ao círculo menor de nossa alma e conto o número de pessoas que pertencem a esse círculo. Às vezes, os limites ficam pouco definidos. Talvez você se pergunte nesse ponto como posso saber quem pertence a essa alma coletiva. Sei disso através de compreensões que me foram dadas, principalmente através das minhas compreensões sobre os movimentos da consciência que pude verificar durante as constelações familiares, juntamente com muitos outros. Você também pode verificá-los por meio da sua observação. Gostaria de mencionar aqui Rupert Sheldrake, com suas compreensões e observações sobre os campos morfogenéticos, em seus livros e em conversas pessoais, foi um importante companheiro em meu caminho. Agora mencionarei cada uma das pessoas que pertence à nossa alma coletiva. 1. Nós mesmos, com todos os nossos irmãos e irmãs, mesmo os não nascidos ou falecidos precocemente, e também um gêmeo que não tenha sido separado, e também um gêmeo que tenha sido separado de nós, ainda no útero materno. Este é o nível mais baixo. 2. Nossos pais, incluindo seus parceiros anteriores, juntamente com todos os seus irmãos e irmãs. 3. Nossos avós, também incluindo seus parceiros anteriores. 4. Às vezes, essa linha ancestral vai ainda além no passado, incluindo alguns dos bisavós. Este seria o círculo dos familiares consanguíneos, cuja influência sobre nossas doenças ou deficiências pode ser observada e verificada. Também pertencem à nossa alma coletiva outras pessoas que não são nossos familiares, mas cujo destino partilhamos. Aqui estão incluídos: 1. Todos aqueles cuja perda ou morte ocasionou uma vantagem para nós e nossa família, como, por exemplo, uma herança. 2. Todos aqueles cuja morte foi causada por culpa de um membro da nossa família. 3. Todos aqueles que possuem culpa com relação à morte de algum membro da nossa família ou causaram danos graves a alguém da nossa família. Formamos uma comunidade de destino, juntamente com os indivíduos mencionados nesta secção. Partilhamos com eles uma alma coletiva, um campo espiritual em comum. O que isso significa? 1. A sua exclusão do nosso amor faz com que um membro da nossa família passe a representá-los durante a sua vida
sem que tenha consciência disso. Por exemplo, através de uma doença ou de uma deficiência, mas também da forma que vivem e morrem. 2. A sua inclusão consciente à nossa família e à nossa alma coletiva libera nossos emaranhamentos em seus destinos, emaranhamentos que nos fazem adoecer, aliviando suas consequências. Ok. Vamos lá. Recolher o que ele nos colocou aqui. São coisas que imagino que muitos de vocês já sabem. Já vi também que tem uma pergunta aqui da Elza no chat. E, pois bem, eu também coloquei aí o livro que ele cita aqui. Bom, então ele vem falar de algo muito importante, que é o fato de a doença estar no final de uma cadeia. Mas o que é que está no começo da cadeia? Ele já falou da separação, nós já sabemos que a separação primordial é com a mãe, todos os traumas, e ele inclui aqui outras pessoas, outros problemas que podem acontecer dentro da família ou dentro da comunidade de destino que levam às doenças. E o que eu acho mais interessante aqui é, e eu acho que seria importante frisar no estudo de vocês, que a cura, ela é um movimento do espírito e ela está ligada a uma despedida. Ela está ligada a uma despedida que foi gerada, né, por um vínculo que foi gerado por esse amor que adoece, que também é o mesmo nome do amor cego, e às vezes ela traz também a necessidade de uma despedida de esperanças, de imagens internas, de como você imaginaria que a sua vida poderia ser, e que de fato ela não tem essa possibilidade. E depois ele vem falando sobre a alma, né? É importante vocês saberem a diferença, porque muitas vezes Bert Hellinger fala amor do vínculo é a mesma coisa que amor cego. Amor que adoece é a mesma coisa que amor cego. Amor que cura é o amor do espírito, ou amor que vê é o amor do espírito. O outro amor também é o amor do espírito. Amor à beira do abismo é como ele se refere a esse amor cego, levado ao seu limite, por exemplo, no caso de suicídios ou esquizofrenia, tudo mais. Outra coisa, ele fala de que nós nascemos numa alma. Então, aí já respondendo um pouco a questão da Elza, qual a diferença entre alma e espírito, eu vou trazer para vocês um texto onde Bert Hellinger explica isso. A alma, né? A alma em latim, anima, é o que possibilita o animalismo. Portanto, aquilo que dá alma ao que vive e possibilita a vida. A alma não é nada individual, algo que o indivíduo tem, mas o indivíduo participa dessa alma. Para mim, essa grande alma dirige a evolução. A evolução é dirigida por algo que sabe, e isso é a alma. Quem pode se entregar aos movimentos da alma pode evoluir, mas frequentemente somos desconectados dos movimentos da alma pelo nosso vínculo às ambas as consciências, a pessoal e a coletiva. Então, é preciso esclarecimento e purificação para perceber os movimentos profundos da alma. E quem faz parte dessa alma é um número restrito de pessoas que ele citou aqui, como sendo as pessoas que nós temos laços biológicos e laços de destino, laços existenciais. Então, em todos os livros, Bert Hellinger descreve isso de diferentes maneiras, mas para vocês poderem entender como funciona, ele sempre descreve assim: eu ou nós, nossos irmãos, vivos ou mortos, nossos pais, parceiros anteriores dos nossos pais, avós, parceiros anteriores dos nossos avós e outras gerações, eventualmente, e tal. Então, são essas as pessoas, Elza, que fazem parte da nossa alma no que diz respeito à biologia. E com relação aos laços de destino, né, que formam os laços existenciais, né, que conformam a comunidade de destino, então, é quem gerou alguma vantagem para a minha família por meio da morte dessa pessoa. Então, por exemplo, quando a gente recebe uma herança, olha aí um tema importante, especialmente para os advogados, aquele cuja morte foi causada por um membro da nossa família, ou seja,
a vítima de um assassinato e o contrário, quando alguém da nossa família foi assassinado ou sofreu algum mal por outra pessoa. Então, todas essas pessoas também influenciam na nossa saúde e na nossa doença. E o que faz com que, por assim dizer, nós assumamos o destino dessa outra pessoa é o amor do vínculo, é o amor cego, esse amor que faz com que essa outra pessoa que foi excluída seja representada. Então, a raiz de tudo está num trauma de separação ou num trauma, por exemplo, de exclusão. Agora, só terminando de responder a Elza, o espírito, Elza, é uma dimensão maior. O espírito, para Bert Hellinger, é uma dimensão criativa que vai além dessa alma, porque essa alma, segundo ele, ela está delimitada por essas pessoas. E o espírito não. O espírito é o que conduz a toda a humanidade. Então, ele fala da existência de um espírito humano e da existência de um espírito que vai além do espírito humano, que é o espírito criativo, que é o espírito que engloba tudo o que existe no universo, que move tudo que existe dentro do universo. Então, a alma diz respeito a esse grupo de pessoas. E o espírito, por exemplo, diz respeito a toda a humanidade ou a todo o universo. Está claro para vocês? E se vocês quiserem a definição exata, para não ter que ler e tomar um pouco de tempo aqui, procurem no livro Amor do Espírito, que lá vocês vão ter essa definição bem clara. Alma, espírito humano e espírito criativo. Mais alguma pergunta ou comentário? Então, prosseguimos. A transferência. No interior da nossa alma coletiva existem transferências no sentido de que um membro da família pode transferir uma responsabilidade a outro membro familiar, ou no sentido de que um membro que não está diretamente envolvido assume as consequências das ações de um outro, por exemplo, adoecendo ou morrendo em seu lugar. Tais transferências se processam em diversos níveis. Eu sigo você. Uma das transferências segue a frase interna. Eu sigo você. Por exemplo, o caso de um filho que é traído para junto de sua mãe, que teve uma morte precoce. Ele também deseja morrer para acabar com a separação entre os dois. O mesmo ocorre no caso de uma mãe que deseja seguir um filho morto precocemente, principalmente se ela se sentir culpada por essa morte. Em ambos os casos, tal desejo leva a doenças que ameaçam a vida, bem como à morte prematura. Essa ideia parece absurda à primeira vista, mas não dentro da alma coletiva. A ela pertencem tanto os vivos quanto os mortos. Dentro dessa alma coletiva, a separação entre os vivos e os mortos se dissolve tanto na imaginação quanto no sentimento. Agora desviarei um pouco do tema para falar mais sobre a alma coletiva e o campo espiritual que atua dentro dela. Alma e espírito. Primeiramente, explicarei algo sobre os termos campos espirituais e alma. Durante uma conversa com Rupert Sheldrake, abordamos o tema dos campos espirituais e, nesse sentido, também dos campos morfogenéticos. Ele me disse que, no início do século XX, diversos filósofos na Alemanha observaram, em diferentes áreas de vida,
a atuação de uma alma coletiva. Do contrário, não seria possível explicar diversos fenômenos que ocorrem em nosso mundo. Nesse sentido, falou-se também sobre uma alma mundial. Uma vez que a palavra alma possui uma associação muito forte com concepções religiosas, ela foi substituída pelo termo campo. Ao invés de falar sobre uma alma coletiva, falava-se sobre um campo coletivo, chamando-o de campo espiritual. Isso fez com que as referências ao aspecto pessoal fossem removidas desse campo, tornando-se o mesmo objetificado e impessoal. Contudo, podemos observar que a nossa alma coletiva se movimenta dentro de um determinado campo espiritual, que se baseia em determinadas ideias. Essas ideias tomam a serviço todos aqueles que pertencem a esse campo espiritual. Todos aqueles que pertencem a esse campo têm de concordar com essas suposições, mesmo que contradigam a razão. Esse campo espiritual define principalmente aquilo que pode ser percebido e sabido pelos que pertencem a uma alma coletiva e, dessa forma, a esse campo espiritual. Assim, tais campos espirituais não estão, de forma alguma, relacionados a algo espiritual no sentido de seguir a razão e a percepção exata, mas sim a sistemas de crenças que servem a outros fins. Como poderá ser visto melhor mais adiante neste livro, o sentido atribuído à palavra espírito é completamente diferente do assumido pela mesma na expressão campos espirituais. Por isso, utilizo o termo campos espirituais apenas em conexão com a alma coletiva. Os campos espirituais estão a serviço da alma coletiva e da união de seus membros. Os campos espirituais possuem pouco em comum com a palavra espírito, em seu sentido amplo de inteligência criativa e amor criativo, chegando até a se opor à mesma. Por isso, em minhas explicações subsequentes, a palavra espírito não possui o mesmo sentido que possui em campos espirituais. Os sistemas de crenças. O campo espiritual que une os membros da nossa alma coletiva por meio de convicções em comum constituem um empecilho às nossas observações racionais. Contudo, tais convicções são, de forma contrária a toda a razão, aceitas pelos membros desse campo espiritual, ou seja, os membros dessa alma coletiva. Porquê? Porque qualquer divergência com relação a tais convicções é associada com o medo de perder o direito de pertencer a essa alma coletiva. Como você já deve ter percebido, aqui entram em jogo os outros círculos da nossa alma coletiva. Por exemplo, a religião, assim como outras filosofias. Elas estabelecem seu poder e influência do medo que temos de colocar em jogo o direito de pertencer à nossa alma coletiva. Medo de perdê-lo se questionarmos tais convicções ou nos afastarmos delas. Esse medo é justificável. Aqueles que submetem tais convicções a um exame crítico, buscando trazer à tona a irracionalidade delas, devem estar preparados para ser excluídos
desse campo espiritual e ser perseguidos como dissidentes. Trata-se do sacrifício da própria razão em nome do direito ao pertencimento. Podemos imaginar quão difícil é seguir a nossa razão, quando isso nos pode custar a saúde e a vida. A pergunta é possível que um campo espiritual se modifique? Será que é capaz de se libertar das amarras desse sistema de crenças? Rupert Sheldrake observou que um campo espiritual só pode se modificar sob a influência de um outro movimento espiritual vindo do exterior. Ao mesmo tempo, isso significa que a cura de doenças e, acima de tudo, o desejo de morrer, no qual uma pessoa deseja seguir um morto, não podem vir do interior da alma e do campo espiritual que a domina. Eles vêm atrás de um movimento do espírito criativo, cujo amor inclui a todos igualmente, ou seja, do exterior de nossa alma coletiva. Isso significa que o movimento de cura e a salvação vêm de um outro nível espiritual, que vai além da psicoterapia em seu sentido comum. Isso acontece porque se movimenta quase completamente dentro das fronteiras do campo espiritual coletivo e de seu amor limitado. Já antecipei aqui alguns aspectos. Na segunda parte deste livro, intitulada de O Espírito, falarei mais sobre os movimentos do espírito que ultrapassam as fronteiras da nossa alma coletiva. Você por mim e eu por você. Retorno agora aos movimentos de nossa alma coletiva que conduzem a doenças graves e, finalmente, à morte. Primeiro havia mencionado o movimento Eu sigo você. A seguir, mencionarei os movimentos Você por mim e eu por você. O efeito mais limitante e com consequências mais amplas para a nossa saúde é o da decisão interna eu por você, ou seja, o desejo de adoecer ou morrer no lugar de um outro membro familiar. Não que essa decisão seja proferida em voz alta ou conscientemente. É necessário centramento para senti-la e se expor a ela em toda a sua extensão. Isso vem à luz de forma mais evidente nas constelações familiares, através de nossos representantes. Ao representar uma pessoa doente ou deficiente, ou até mesmo apenas a sua doença, os representantes são tomados e guiados por uma força curativa, que mostra a direção para a qual nossa doença aponta e as pessoas pelas quais se sente atraída. Ao mesmo tempo, vem à tona uma outra transferência, na qual um outro membro familiar diz: Você por mim. Trata-se sempre de uma pessoa que se sente culpada, por exemplo, a mãe que abortou ou doou um filho. A pessoa que diz no seu íntimo, eu por você, é geralmente um filho. Às vezes, pode ser um parceiro. Nesse caso, devido a uma transferência ligada à sua família e à sua infância. Eu também. Antes de prosseguir, trazendo à tona essas frases na própria alma e com isso extinguindo o seu poder, abordarei uma terceira
e importante frase com a qual alguém se despede internamente de sua vida. Ela se chama Eu também. Essa frase é dita, por exemplo, a um gêmeo que morreu ou a um irmão abortado. Geralmente é uma frase de uma criança. O comportamento agressivo de uma criança, apesar de ser ainda tão pequena, muitas vezes tem suas raízes nesta frase, embora ela se articule apenas através de um sentimento. Essa frase está intimamente ligada à frase Eu sigo você. Ela se dirige ao mesmo tempo aos vivos. É um apelo a eles e busca colocar algo em ordem, geralmente como um último esforço. Já se pode prever as consequências abrangentes dessas 3 frases sobre a saúde em uma família. Para poder compreendê-las e as suas consequências, prossigo com essas reflexões, dizendo algo sobre as desordens do amor. Até agora pode parecer que os movimentos do amor que agem em nossa alma coletiva pesam mais sobre seus membros do que os ajudam. Contudo, nossa alma coletiva segue ordens que lhe são pré-determinadas partindo de fora. Ao contrário do campo espiritual, que obscurece a nossa percepção através de sistemas de crenças, tais ordens constituem fundamentos para qualquer relação humana. Essas ordens são pré-estabelecidas nas nossas relações humanas e, assim, na nossa alma coletiva. Elas também são trazidas à tona através das constelações familiares. Em primeiro lugar, através de violações contra tais ordens, através do seu oposto, das suas desordens. Falarei agora sobre cada uma dessas ordens e seus opostos. Basicamente, trata-se apenas de 2. O direito igual de pertencimento. Nossa alma coletiva dá importância fundamental à sua completude. O todo tem prioridade sobre as partes individuais. Essa ordem se transforma em desordem quando alguém é excluído dessa comunidade, apesar de pertencer a ela. Por exemplo, quando alguém diz ao outro: minha vida possui prioridade sobre a sua. Observamos isso quando alguém aborta ou doa um filho. Muitas vezes um indivíduo é excluído por não satisfazer às exigências morais desse grupo. Quem define essas exigências morais? É o chamado campo espiritual que decide quem pode ou não pode pertencer. Nesse sentido, vai contra a ordem do direito igual de pertencimento para todos. O campo espiritual justifica essa exclusão por meio da sua moral. A ordem espiritual superior que concede a todos os que pertencem o mesmo direito de pertencimento não tolera exclusões. Se mesmo assim isso ocorrer, ela coloca um movimento em ação que resgata o excluído, utilizando outro membro da família como representante. Este deve então representar o membro excluído, sem que tenha consciência disso. Como consequência, esse membro da família também se sente excluído. Movido por uma pressão interna, ele também se exclui
e se comporta de maneira tal que precisa ir embora. Por exemplo, tornando-se culpado ou doente, ou colocando a própria vida em jogo, perdendo-a. A não ser que um outro membro da família diga internamente a ele: eu por você. Por exemplo, uma criança. Com isso, a desordem da exclusão passa para a próxima rodada, sem ter sido colocada realmente em ordem. Você ainda pode me acompanhar? É demais para você? Você se reconhece nos movimentos que fazem adoecer? Devo interromper aqui meus esforços no sentido de trazer à tona diversos panos de fundo ocultos daquilo que faz adoecer? Por favor, quero que fique claro para você que, acima de tudo, o que me importa aqui são os caminhos que possibilitam a cura. Suporta um pouco mais, até que apareça finalmente a luz no fim do túnel que leva ao lado de fora. Antes e depois. Outra desordem que, em diversos aspectos, torna um indivíduo doente e também constitui, de outras formas, obstáculos ao sucesso da vida, é a violação da hierarquia do antes e depois. Em nossa cultura, essa hierarquia foi amplamente excluída da consciência. Quanto mais a ignoramos, maior o efeito adoecedor exercido por ela. Principalmente porque muitas vezes aparece em forma de amor. Aqui também se observa a arrogância do amor que viola a hierarquia, possui um efeito nocivo sobre a saúde e o sucesso. O que significa antes ou depois em nossa alma coletiva. No sentido original, antes e depois são entendidos temporalmente. Quer dizer, aquilo que existiu temporalmente mais cedo, ou seja, que nasceu antes do outro, tem precedência sobre os que vieram depois. Nesse sentido, o filho primogênito tem precedência em relação ao segundo, independentemente do sexo. Esse antes ou depois determina a hierarquia entre os irmãos e, de facto, entre todos, incluindo os que morreram precocemente ou abortados. A hierarquia, nesse sentido, é uma ordem original. Ela é válida também em outros aspectos de nossos relacionamentos. Por exemplo, os pais iniciam a família conjuntamente como um casal. Ambos assumem perante os filhos a primeira posição, a qual não pode ser disputada com eles por ninguém, nem mesmo por uma autoridade. Eles vêm em primeiro lugar. Essa hierarquia também vale para empresas e na profissão. Contudo, irei-me restringir às relações nas quais essa desordem pode adoecer as pessoas ou levá-las à morte sem que estejam conscientes disso. Como se revela essa desordem em nossa família? Ela se revela na frase interna: eu por você. Ou seja, quando um indivíduo que veio depois assume arrogantemente algo por alguém que já estava lá antes dele. Por exemplo, quando o filho diz essa frase internamente à mãe ou ao pai, ao ver que estes querem ir embora. Essa frase transforma os filhos em heróis.
Todo herói de uma tragédia assume, quando criança, algo que compete apenas a indivíduos que já estavam lá antes dele. Nesse sentido, essa frase se associa com a frase de um indivíduo que já estava lá antes dele: você por mim. No final das tragédias, o final das tragédias é conhecido. Termina com a morte do herói e com a morte de suas vítimas. Estou-me referindo aos pequenos heróis que ficam doentes ou morrem no lugar da mãe ou do pai para preservar as suas vidas ou para salvar um outro membro familiar. A redenção. A religião e seus ensinamentos sobre o pecado original, através dos quais afirma a necessidade do homem por redenção e expiação, está completamente submetida à expressão eu por você. Primeiro, a vemos em Jesus, que assumiu para si, como representante de todos, as expiações para os seus pecados, através do seu autossacrifício. A mesma máxima é utilizada de diversas formas por seus adeptos e colocada em prática, com base em uma expressão de Jesus: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ou seja, o amor de quem diz eu por você. A quantos autossacrifícios, quanta abnegação, quanto heroísmo, quanto sentimento de superioridade e quantas doenças e mortes heroicas levou essa frase. Quantos se sacrificaram por essa frase? Não continuarei me aprofundando nessas conexões. Elas estão ligadas às bases de nossa cultura e ao campo espiritual no qual ela se fundamenta. Mesmo assim, torno claro, com essas considerações, até que ponto as doenças e a morte precoce de muitos são motivadas pela religião. Por exemplo, como a expiação pela própria culpa ou pela culpa de outros. Ok. Estamos quase chegando ao nosso período final aqui da leitura. E eu resolvi ir até esse ponto porque depois vem uma meditação e eu acho que a gente já pode partir para a prática com essa meditação. Aí eu mesma vou ler e vou conduzir vocês a essa meditação. Aí, Geraldo, depois da leitura da meditação, aí você pode cortar que a gente entra para o atendimento, tá? Então, vamos lá. O que ele está colocando aqui? Básico. Quando vocês observam o avanço do trabalho do Bert Hellinger com as constelações familiares, nós já sabemos que existem alguns momentos desse trabalho. E no começo, nas chamadas hoje em dia constelações familiares clássicas, como vocês sabem, tinha muita pergunta. Como você está se sentindo aqui? Como você está se sentindo ali? Ou seja, existiam as frases de solução que eram tão importantes naquele momento. Mas o que aconteceu com o passar do tempo? Essas frases, que na verdade, as chamadas frases de soluções, estavam trazendo à tona essas dinâmicas profundas e que depois foram reduzidas a essas 3 que Bert Hellinger colocou aqui. E ele descreve essas 3 como transferências, que é quando um membro da família assume por outro ou transfere para outro as suas responsabilidades, né? Ou a sua culpa. Então, a primeira é eu sigo você. Isso geralmente é um filho em relação a uma mãe que está morrendo, ou uma mãe em relação a um filho que morreu, ou qualquer outro destino difícil que aconteça dentro da família. Eu sigo você. E o outro, a outra dinâmica, a outra transferência, ela já é de 2 mãos, assim, em 2 vias. Ou seja, você por mim e eu por você. E ela vai acontecer quando, por exemplo, ele falou, uma pessoa
faz um aborto, não assume a sua responsabilidade, não assume a sua culpa, e vai um filho assumir essa responsabilidade pela mãe ou pelo pai, com essa dinâmica interna. Você por mim, a mãe diz para o filho, e o filho diz, eu por você. E muitas vezes quem observa os trabalhos do Bert Hellinger ou da Sophie, eles não acrescentam assim, com prazer. Ou seja, esse assumir pelo outro a sua responsabilidade, a sua culpa, é feita com prazer. Ou seja, tem um sentimento bom, tem essa ideia de uma consciência leve. E a terceira dinâmica, eu também, e aí ela é muito parecida, muito próxima, aí eu sigo você, mas é quando, por exemplo, ele coloca aqui um irmão gêmeo ou uma criança assume algo de um outro irmãozinho, e aí ela vai apresentar vários tipos de comportamento, um comportamento agressivo. Então, eu acho que isso aí precisa ser anotado no caderno, porque nós sempre vamos estar trabalhando com crianças com problemas difíceis. E aqui ele está nos dando uma dica muito importante do que está por trás do comportamento agressivo de uma criança. Aí vem, né, graças a Deus, Elza, aí chegou a sua resposta pelo próprio Bert Hellinger, mas ele acrescentou uma outra dimensão, uma outra explicação, que é a ideia de campo. Quem vai olhar a obra do Bert Hellinger, da mesma maneira que ele fala de amor, de muitas maneiras, assim, com várias expressões, amor que vê, amor cego, amor que cura, amor que adoece, como eu já fui falando aqui para vocês, também vai perceber que ele se refere ao campo de diferentes maneiras. Ele fala em campo de força, ele fala em campo sábio, ele fala em campo morfogenético, e aqui ele explicita, né? Muito raro o Bert Hellinger explicitar, mas aqui ele vai falar da origem desse conceito, dentro dos filósofos alemães, que falavam sobre essa existência da alma mundial e que dentro da compreensão do Rupert Sheldrake, fala-se, né, da ideia de um campo espiritual. Só que, se vocês prestarem bem atenção no que o Bert Hellinger diz aqui sobre o que é o campo espiritual, ele não é exatamente a mesma coisa que a alma e tampouco é a mesma coisa que o espírito. E por quê? Porque ele fala o seguinte, esse campo espiritual, ou poderíamos dizer o campo morfogenético, ele se volta para a repetição de padrões. Mas o que faz com que um padrão se modifique não está dentro do campo espiritual, vem de um outro nível, que o Bert Hellinger chamou do nível do espírito. E esse campo espiritual, ele é eivado de crenças, né? Tanto que a palavra morfogenético, ela também fala de um campo mórfico, que é o campo formado por sistemas de crenças, e o campo morfogenético, que tem a ver com a função de construir forma, né? Que tem a ver com os nossos genes, que tem a ver com a construção de forma. Então, eu tenho campos culturais e tenho também campos biológicos, por assim dizer. Campos sociais e campos biológicos, que é a diferença que existe entre campo mórfico e campo morfogenético. E Bert Hellinger usa essa expressão do campo espiritual, mostra que esse campo está a serviço da alma coletiva, que ele é diferente do espírito e que é nesse nível que estão concentradas nessas convicções. Depois ele vem falar das desordens do amor, que são basicamente aquilo que leva às doenças, e ele vai falar de duas ordens. Vocês podem perceber que ele não fala aqui da compensação, ele fala do direito ao pertencimento e da hierarquia, ou também chama de diversas maneiras na obra dele, o antes e o depois. Quem lê os livros de Bert Hellinger, ele fala de precedência, ele fala de hierarquia, ele fala puramente da palavra ordem, e aqui ele está falando de uma maneira muito linda, muito poética sobre esse princípio, que é o antes e o depois. E ele fala que isso aparece muitas vezes na forma de um amor, olha que interessante, né? Ou seja, eu quero cuidar da minha mãe, mas ele mostra que isso é uma arrogância e que isso tem consequências profundas, não só na nossa saúde, como também
no sucesso. E o que mais? Ele fala, então, que essa desordem ela se desenvolve em grande medida pela frase eu por você, e que está por trás do heroísmo, ou seja, é aquele filho que, quando é criança, assume alguma coisa trágica pelo seu pai ou pela sua mãe, uma culpa, uma responsabilidade, ele vai se tornar um herói, quer dizer, vai colocar a sua vida a serviço daquela solução, mas só que aí não tem nenhuma solução, e a tragédia leva, então, o herói à morte e também as vítimas. E depois, muito corajosamente, Bert Hellinger fala sobre a redenção, sobre a religião, né? Nessa parte ele vai falar sobre como essa leitura da religião sobre o pecado original, um pecado original que precisa ser, entre aspas, limpo, purificado, e que nos leva ao sofrimento e que levou, por exemplo, Jesus à morte para a nossa salvação. Essa redenção e que a religião propõe, na verdade, ela não cura, ela não resolve, porque ela continua nessa dinâmica, como é que se diz, adoecedora, é eu por você, né? Ou seja, a dinâmica do eu por você. Eu morro por você, morro por Deus, morro pelo meu irmão, o que quer que seja. Alguma pergunta sobre isso? Mara, estou vendo você. Quer fazer uma pergunta? Que a Mara está assim, ó. Quando falou ali em religião, o que aconteceu? Não é um assunto muito fácil. Sou Isabela. Sim. Pode falar. Desculpa, Mara, pode falar, fica à vontade. Não, eu só fiquei nessa dúvida, Tudo bem, Isabela? Só fiquei nessa dúvida a respeito da religião mesmo. Eu por você. Porque Jesus não morre para poder nos libertar do pecado original. Sim. Então, ele, na verdade, é esse herói que ele comenta. Uhum. Em termos amplos, né? Eu por vocês. Sim. E por isso o fim dele também é trágico. E por isso também, muitas vezes, Bert Hellinger constelou Jesus. Constelou Jesus, eu vi várias vezes, não foi só uma, não, foram várias vezes. Aí você fala, ele constelou Jesus histórico, ele estava constelando essa imagem adoecedora. A imagem de que alguém tem que morrer para que eu possa estar livre dos pecados ou que seja necessária a expiação. Entendi. Obrigada. De nada. Mauro? Professor, lá na página 20, no tópico 2, tem uma frase, será que você poderia dar dar a tua visão sobre essa frase, professora Isabela? Sim, ela é muito importante. Obrigada, Mauro, por estar trazendo isso. O que ele fala, né? Ele fala o seguinte: partilhamos com ele uma alma coletiva, um campo espiritual comum, né? Dentro da nossa comunidade de destino. Então, isso faz o quê? Se nós excluímos uma pessoa, isso vai fazer com que outra pessoa seja representada e vai se perpetuar, entre aspas, aquela doença, aquele destino, aquele mal. E o item 2 fala o seguinte: a sua inclusão consciente à nossa família, ou seja, desse excluído, e a nossa alma coletiva, libera nossos emaranhamentos em seus destinos, emaranhamentos que nos fazem adoecer, aliviando suas consequências. Por que essa frase é tão importante? Porque aqui ela mostra o trabalho essencial. Não necessariamente eu preciso de uma constelação para tudo. O que é necessário é a inclusão consciente. Entende? Então, por isso a gente fala, vamos diminuir a quantidade de constelações ao mínimo e vamos trabalhar com a compreensão. Isso a gente pode fazer à distância, como nós vamos fazer agora. Isso nós podemos fazer sozinhos, conosco mesmos, quando nós vamos estudando, como nós estamos fazendo aqui. Tá claro para você? Obrigada. Uma lembrança importante. Mais algum comentário?
Ok. Então, eu vou convidar vocês agora, eu vou fazer essa meditação, pedir que se coloquem com as mãozinhas assim, na perna, 90 graus, quem tiver com essa possibilidade, pés no chão. E vamos fazer essa meditação. Logo depois dessa meditação, o Geraldo vai desligar a gravação e religar, se for o caso, mas para a gente poder, então, responder alguma questão pessoal de vocês, ok? Então, a gente sempre começa, como nos ensina a nossa professora Sophie Hellinger, expirando pela boca o que é velho. Inspira pelo nariz, expira pela boca, ainda de olhos abertos. Expira, inspira pelo nariz, expira, inspira e fechamos os olhos calmamente. Colocamos um sorriso nos lábios, nos reconectando com a nossa alegria essencial. Meditação. Nossas próprias frases internas. Tomamos um tempo para nós mesmos e entramos em um estado de meditação profundo e quieto. Ele é alcançado mais facilmente quando permanecemos no momento, como ele é, sem interferir e sem olhar para frente ou para trás. Após alguns instantes, retornamos à nossa infância. Olhamos para situações nas quais nos preocupamos com nossa mãe ou com nosso pai. A preocupação principal de um filho é sempre se os pais irão permanecer, se irão embora, ou se ficarão doentes ou morrer. Olhamos para essas situações com os olhos da criança que um dia fomos. O que acontecia em nossa alma? Como lidávamos com os nossos medos? Havia uma frase interna que dizíamos: fizemos uma promessa a um poder maior, ou até mesmo um voto no sentido de: se você fizer com que eles fiquem, então eu irei. Tais frases são similares à frase antes eu do que você. A pergunta é: o que sacrificamos em tal ocasião? E o que estávamos dispostos a sacrificar como retribuição pela dádiva de que a situação da mãe ou de um outro membro familiar melhorasse, permitindo-lhe permanecer conosco? Será que sacrificamos internamente algo de nossa saúde? Estávamos dispostos até a morrer? Como isso afetou a nossa vida? Como passamos a nos relacionar com o nosso corpo? A pergunta é: como é possível desfazer essa promessa e essa frase? Como reencontramos novamente a expectativa de vida plena, nossa alegria e nossa saúde? Olhamos para as pessoas pelas quais estávamos dispostos a sacrificar tudo, apenas para que pudessem permanecer e para que melhorassem. E vocês olhem para essas pessoas internamente, tragam à sua tela mental essas pessoas. Ajoelhamo-nos internamente perante elas, internamente, e as olhamos.
Após algum tempo, ao nos sentirmos realmente numa posição inferior e percebermos sua grandeza perante nós, dizemos: aqui vocês são os grandes. Aqui vocês permanecem como os grandes. Perante vocês sou pequeno e permaneço pequeno. Depois olhamos para além deles, para um poder eterno, em cujas mãos estão exclusivamente o destino deles e o nosso. Talvez naquela época tenhamos chamado esse poder de Deus. Olhamos esse poder nos olhos e talvez possamos ver como as lágrimas escorrem sobre suas faces, ao ver tudo aquilo que estivemos dispostos a sacrificar pelos nossos pais ou por outros. Ele nos dá a mão. Reunimos toda a nossa coragem e dizemos a ele: por favor, retire todas essas frases, todas as minhas promessas, todas as minhas esperanças daquele tempo. Eu as coloco em suas mãos e as entrego a seu amor. Da mesma forma que lhe pedi para salvar meus pais, ou quem quer que tenha sido, salve também a mim dessas frases. Por favor. Depois, esperamos bastante, até percebermos o que se transformou em nosso corpo e em nosso sentimento de vida, e dizemos a esse poder: eu sou grato. Aqui, acompanhei-os apenas nesta única frase. De maneira similar, vocês podem encontrar por si só a solução para as outras duas frases: você por mim e eu também. Se você achar a solução também nesses casos, penetrará num outro campo espiritual, um campo espiritual amigável perante a vida de todos nós. De que forma? Feliz. Calmamente expiramos pela boca, inspiramos pelo nariz, expiramos pela boca, inspiramos pelo nariz, expiramos pela boca e vamos calmamente abrindo os olhos. Ok. Nos sobram 10 minutos e agora a gente parte para atender a uma questão pessoal